2. Quando eu era uma jovem soldada da Revolução, encontrando a voz. Foi Angela Davis quem pronunciou essas palavras. Elas me comoveram. Eu as escrevo aqui e espero repetir em muitos lugares. Foi assim que me tocaram profundamente, evocando memórias de inocência, de compromisso inicial apaixonado com a luta política. Elas foram ditas numa palestra de Davis em um congresso cujo foco era poesia e política, a poesia afro-americana de hoje. Comecei a escrever poesia quando eu era jovem, aos 10 anos de idade. A poesia entrou na minha vida, o sentido de poesia, por meio da leitura das escrituras com aquelas pequenas rimas desajeitadas e engraçadas que memorizávamos e recitávamos no domingo de Páscoa. Depois, entrou na minha vida na escola de ensino fundamental Booker T. Washington, onde aprendi que poesia não era um assunto silencioso. Aquele momento de aprendizado foi puro encanto, pois ouvindo e recitando, aprendemos que as palavras colocadas assim juntinhas, ditas assim juntinhas, podiam ter o mesmo impacto na nossa psique que a música, podiam elevar e exaltar os nossos espíritos, nos proporcionando tremenda alegria ou nos levar para baixo, até o mais imediato e profundo sentido de perda e luto. Como muitos afro-americanos, eu me tornei escritora por meio da criação de poemas. Poesia era uma expressão literária super respeitada na nossa família de classe trabalhadora. Nas noites, quando a luz acabava, quando tempestades caíam, nos sentávamos sobre a luz fraca de velas na sala de estar e fazíamos um show de talentos. Coisa triste hoje em dia que eu escuto a galera falando que quando acaba a energia na casa deles, eles tem uma overdose de mexer no celular. Já antigamente tinha noite de talentos, né? Aí dava pra ser escritor de poesia. Eu recitava poemas Wordsworth, James Weldon Johnson, Langston Hughes, Elizabeth Barrett, Browning, Emily Dickinson, Gwendolyn Brooks. A poesia dos escritores brancos sempre estava lá, nas escolas e nas prateleiras das casas, em antologias das grandes obras, vendidas por vendedores de porta em porta, livreiros ambulantes, que espalhavam seus produtos como se fôssemos pessoas de um deserto escuro e eles, exaustos, viajantes, que nos traziam a luz de lugares longínquos. A poesia de escritores negros tinha de ser procurada, um poema copiado de livros que ninguém emprestava com medo de perder, ou tirado de livros encontrados por bibliotecários do Sul intrigados, ávidos por ver que você sabia ler. Eu estava no ensino médio quando descobri a coleção American Negro Poetry, Poesia Negro-Americana, de James Weldon Johnson. Pode ser que eu tenha lido todos esses nomes errados, hein? Ela nunca havia sido retirada da biblioteca, embora estivesse nas prateleiras há algum tempo. Eu ficava com esse livro o máximo que podia, esforçando-me para memorizar cada poema até saber todos de cor. Para mim, a poesia era o lugar da voz secreta, de tudo que não podia ser diretamente afirmado ou nomeado, de tudo que não se poderia deixar de expressar. Poesia era o discurso privilegiado, simples às vezes, mas nunca ordinário. A mágica da poesia era a transformação, palavras mudando de formato, significado e forma. Poesia não era um mero registro da maneira como nós, pessoas negras do Sul, falávamos umas com as outras, mas mesmo que a nossa linguagem fosse poética, era um discurso transcendente. Era feita para transformar a consciência, levar a nossa mente e o nosso coração para uma nova dimensão. Foram esses os meus pensamentos primitivos sobre poesia, como eu a experimentava e via à medida que crescia.
Quando me tornei aluna das aulas de escrita criativa na faculdade, aprendi uma noção de voz relacionada a incorporar a expressão distintiva de um escritor individual. Os nossos esforços para virarmos poetas deviam ser concretizados neste vir a ter consciência e expressão de uma voz. Em todas as minhas aulas de escrita, eu era a única aluna negra. Sempre que lia um poema escrito em um dialeto específico da fala do negro do sul, o professor e os meus colegas de sala me pediam para usar a minha voz verdadeira, autêntica, e me encorajavam a desenvolver essa voz, a escrever mais poemas como esses. Isso me preocupava desde o início. Esses comentários pareciam mascarar um viés racial sobre o que a minha voz autêntica seria ou deveria ser. Por um lado, ter frequentado escolas segregadas só de negros, com professoras e professores negros, significava que eu conseguia compreender poetas negros e negras como sendo capazes de falar em muitas vozes. Que o Dunbar do poema, escrito em dialeto, não era nem mais nem menos autêntico que o Dunbar que escrevia um soneto. Por outro, era ouvindo músicos negros como Duke Ellington, Louis Armstrong e mais tarde John Coltrane, que um sentido de versatilidade foi impregnado na nossa consciência. Eles tocavam todos os tipos de música, tinham vozes múltiplas. Era assim também com a poesia. Poetas negras e negros como Gwendolyn Brooks e mais tarde Amiri Baraka tinham muitas vozes e nenhuma voz identificada como mais ou menos autêntica. A insistência em encontrar uma voz, um estilo definitivo de escrever e ler a poesia de alguém encaixava-se perfeitamente nessa noção estática do eu e da identidade, dominante em ambientes universitários. Parecia que muitos estudantes negros achavam a nossa situação problemática, precisamente porque a nossa noção de eu e, por definição, a nossa voz não eram unilaterais, monológicas ou estáticas, mas multidimensionais. A gente se sentia tão em casa com os dialetos quanto com o inglês padrão. Indivíduos que falam outras línguas além do inglês, que falam tanto o patois quanto o inglês padrão, veem como um importante aspecto de autoafirmação não se sentirem forçados a escolher uma ou outra voz, a reivindicar uma como a mais autêntica. Em vez disso, buscam construir realidades sociais que celebrem, reconheçam e defendam diferenças, variedades. Em Borderlands, La Fronteira, Margens, a Fronteira, Glória Anzaldúa escreve sobre a necessidade de reivindicarmos todas as línguas que falamos, de transformar em discurso as muitas línguas que dão expressão à realidade cultural característica de um povo. Para um povo que não é espanhol, nem mora em um país onde o espanhol é a primeira língua, para um povo que não é anglo, mas vive em um país onde o inglês é a língua reinante, para um povo que não se identifica totalmente com nenhum espanhol padrão, formal, castelhano, nem com inglês padrão, que recurso lhe resta a não ser criar a sua própria língua? Uma língua que possa conectar a sua identidade, capaz de comunicar realidades e valores verdadeiros para ele próprio. Nos últimos anos, qualquer escrita sobre feminismo tem ofuscado a escrita de poesia. Porém, há espaços onde os pensamentos e as preocupações convergem. Um desses espaços tem sido a proposta feminista de encontrar a voz, de fazer a transição do silêncio para a fala, como um gesto revolucionário. Mais uma vez, a ideia de encontrar uma voz ou ter uma voz assume primazia na fala, no discurso, na escrita e na ação. Como metáfora de autotransformação, isso tem sido especialmente relevante para grupos de mulheres que previamente nunca haviam tido uma voz pública. Mulheres que estão falando e escrevendo pela primeira vez, incluindo muitas mulheres não brancas.
A ênfase feminista na busca da voz pode parecer clichê às vezes, especialmente quando se insiste em que as mulheres compartilhem uma fala comum ou que todas as mulheres têm algo significativo a dizer o tempo todo. Entretanto, para as mulheres de grupos oprimidos que têm reprimido tantos sentimentos, desespero, fúrias, angústia, que não falam, como escreve o poeta Audre Lorde, pelo medo de nossas palavras não serem ouvidas nem bem-vindas. Encontrar a voz é um ato de resistência. Falar se torna tanto uma forma de se engajar em uma autotransformação ativa quanto ao rito de passagem, quando alguém deixa de ser objeto e se transforma em sujeito. Apenas como sujeitos é que nós podemos falar. Como objetos, permanecemos sem voz, e nossos seres definidos e interpretados pelos outros. É sobre essa fala libertadora que Mariana Romo Carmona escreve em sua introdução a Companheiras Latina Lesbians, Companheiras Lésbicas Latinas. Toda vez que uma mulher começa a falar, inicia-se um processo libertador, que é inevitável e tem implicações políticas poderosas. Nestas páginas, vemos se repetirem os processos de autodescoberta, de afirmação em sair do armário, a busca por uma definição de nossa identidade dentro da família e fora da comunidade, a busca por respostas, por significado em nossas lutas pessoais e o comprometimento com uma luta política para acabar com todas as formas de opressão. Os estágios de conscientização se tornam claros quando começamos a recontar a história de nossas vidas para outras pessoas, para alguém que vivencia as mesmas mudanças. Quando escrevemos ou falamos sobre essas mudanças, estabelecemos as nossas experiências como válidas e reais. Começamos a analisar, e essa análise nos dá a perspectiva necessária para pôr as nossas vidas em um contexto em que sabemos o que fazer em seguida. Consciência da necessidade de falar, de dar voz às variadas dimensões de nossas vidas, é uma maneira de a mulher não branca começar o processo de se educar para a consciência crítica. A necessidade de tal fala é frequentemente validada pelos escritos de pessoas engajadas nas lutas de libertação no terceiro mundo, pelas literaturas de povos que globalmente sofrem opressão e dominação. O escritor salvadorenho Manlio Argueta estrutura o seu poderoso romance Um Dia em La Vida em torno da insistência de que desenvolver a consciência política e compartilhar conhecimento é o que faz o pensador revolucionário e ativista. É José o personagem mais comprometido em compartilhar a sua conscientização com a família e a comunidade, especialmente com Lupé, sua amiga e mulher, para quem ele diz: é por isso que os problemas não podem ser resolvidos por uma única pessoa, mas por todos nós trabalhando juntos, os humildes e os perspicazes. E isso é muito importante. Você pode ser humilde e viver na escuridão. Bom, não é uma questão de ser ou não humilde. O problema reside na nossa consciência, a consciência que vamos ter. Então a vida se tornará tão límpida quanto a água da nascente. Eu li esse romance pela primeira vez num curso que ministrei sobre literatura do terceiro mundo e ficou nítido. Então, que se manifestar livre e abertamente tem significados diferentes para as pessoas de grupos explorados e oprimidos. Trabalhos não literários de escritores que se opõem à dominação também falam da importância para o oprimido de encontrar a voz, de falar. Ao manter essa ênfase na fala, Alicia Partony declara em seu corajoso trabalho The Little School, Tales of Disappearance and Survival in Argentina. A Pequena Escola, Contos de Desaparecimento e Sobrevivência na Argentina. Cortaram a minha voz fora.
Então cultivei duas vozes em diferentes línguas, minhas músicas eu derramo. Aqui a fala tem dupla implicação. Há o silêncio do oprimido que nunca aprendeu a falar, e há a voz daqueles que têm sido forçadamente silenciados porque ousaram falar, e ao fazer isso, resistem. A escritora egípcia Nawal El-Saadawi protesta contra tais silêncios em suas Memories from the Women's Prison, Memórias da Prisão Feminina. Ela dedicou o seu livro a todos que têm odiado a opressão até a morte, que têm amado a liberdade até o aprisionamento e que têm rejeitado a falsidade até a revolução. Ou a resistência a ser silenciada, como descreve Teresa Had Shah em Dicti, ditado: Mãe, você é uma criança ainda, aos 18 anos, mas como uma criança, já que você está sempre doente. Eles têm protegido você dos outros. Não é seu, mas sem saber, você deve. Você é bilíngue, você é trilíngue. A língua proibida é a sua própria língua materna. Você fala no escuro, em segredo. A língua materna é o seu refúgio, é estar em casa, sendo quem você é, de verdade. Falar te deixa triste. Expressar cada palavra é um privilégio com risco de morte. Na ficção, como também na escrita confessional, aqueles que compreendem o poder da voz como um gesto de rebelião e resistência incitam o explorado, o oprimido, a falar. Falar como um ato de resistência é bastante diferente de uma conversa corriqueira ou da confissão pessoal que não tem nenhuma relação com alcançar consciência política, desenvolver consciência crítica. Essa é uma diferença sobre a qual devemos falar nos Estados Unidos, pois aqui a ideia de encontrar uma voz corre o risco de ser banalizada ou romantizada na retórica daqueles que advogam uma política feminista rasa, que privilegiam atos de fala em detrimento do conteúdo do discurso. Tal retórica frequentemente transforma vozes e identidades de mulheres não brancas em produto, espetáculo, num estado de supremacia branca, capitalista e patriarcal, onde os mecanismos de cooptação são tão avançados, muito do que é potencialmente radical é enfraquecido, transformado em produto, discurso da moda, como em mulheres negras escritoras estão na moda agora. Geralmente, a questão de quem está ouvindo e o que está sendo ouvido não é respondida. Quando o reggae se popularizou nos Estados Unidos, eu frequentemente me perguntava se as pessoas brancas privilegiadas que ouviam essa música estavam aprendendo com ela a resistir, a se rebelar contra a supremacia branca e o imperialismo branco. O que ouviam quando Bob Marley dizia: nos recusamos a ser o que vocês queriam que fôssemos. Pensavam em colonização, em racismo internalizado? Certa noite, num show de Jimmy Cliff, frequentado predominantemente por pessoas brancas jovens, Cliff começou um coro de chamada e resposta, e nós, o público, tínhamos que falar África para os africanos. Então se fez um silêncio repentino no recinto, como se os ouvintes finalmente escutassem na letra da música a revolta contra a supremacia branca, contra o imperialismo. Ficaram em silêncio, aparentemente incapazes de compartilhar esse gesto que afirmava a solidariedade negra. Quem está ouvindo e o que escutam? Eu me pergunto muito isso também em relação à banda Baiana System, uma banda que eu tenho muito carinho e que hoje eu digo que é a minha banda favorita do planeta Terra, porque eu acho que é a banda
que mais trabalha a conscientização, o ativismo da luta antirracista, a união entre os latinos americanos e por aí vai. E aí eu às vezes até tomo cuidado para não ser a pessoa que só fica ali cantando e não absorve tudo que ele estudou, sabe? Tudo que ele quer dizer, toda sei lá, esse desconforto que ele quer causar em quem escuta e a revolução que ele quer trazer, sabe? Se eu não tô ali só, escutando a música dele como se Luísa Sonza fosse, ou como se Anitta fosse, mas, sabe, incorporando aquilo enquanto eu escuto as músicas dele, curto os shows dele, né? Se eu estou realmente me entregando a essa irmandade com com a luta, né, dos oprimidos e os não brancos. Bom, a apropriação da voz marginal ameaçava a própria essência da autodeterminação e da livre expressão de si de pessoas exploradas e oprimidas. Se o público que se identifica, aqueles para quem se fala, é determinado somente pelos grupos dominantes que controlam a produção e a distribuição, então é fácil que a voz marginal, esforçando-se por uma escuta, permita que o que é dito seja sobredeterminado pelas necessidades daquele grupo majoritário que parece estar ouvindo, concentrado. Fica fácil falar sobre o que aquele grupo quer ouvir, descrever e definir a experiência numa linguagem compatível com as imagens e modos, de saber existentes, construídos dentro de uma estrutura social que reforça a dominação. Em qualquer situação de colonização, de dominação, o oprimido ou explorado desenvolve vários estilos de relato, falando de outra maneira para aqueles que têm o poder de oprimir e dominar, uma maneira que permite que seja compreendido como quem não conhece a sua maneira de falar, a sua língua. A luta para acabar com a dominação, a luta individual para se opor à colonização, deslocar-se de objeto para sujeito, expressar-se no esforço de estabelecer uma voz libertadora, aquela maneira de falar que não é mais determinada por sua posição como objeto, como ser oprimido, mas caracterizada pela oposição, pela resistência. Ela demanda que paradigmas mudem, que aprendamos a falar e também a escutar, para ouvir de uma nova maneira. Para criar a voz libertadora, deve-se confrontar a questão do público. Devemos saber para quem falamos. Quando comecei a escrever meu primeiro livro, "Ain't I a Woman?", o primeiro manuscrito completo estava excessivamente longo e muito repetitivo. Ao lê-lo criticamente, não só vi que tentava dirigir o livro a todos os diferentes potenciais públicos, homens negros, mulheres brancas, homens brancos e etc., mas também que as minhas palavras estavam escritas para explicar, aplacar, agradar. Havia nelas o medo de falar que frequentemente caracteriza os modos daqueles que, na posição mais baixa de uma hierarquia, dirigem-se àqueles numa posição mais alta de autoridade. Aquelas passagens em que eu falava diretamente às mulheres negras tinham a voz que eu sentia ser a minha voz mais verdadeira. Nesse momento, a minha voz era desafiadora, corajosa. Quando pensei sobre o público, a forma como a linguagem que escolhemos usar declara quem colocamos no centro da nossa fala, confrontei o meu medo de pôr eu mesma e outras mulheres negras no centro da conversa. Escrever Ain't I a Woman foi para mim uma atitude radical, que não só me deixou frente a frente com essa questão de poder, mas me forçou a resolvê-la, a agir, a encontrar minha voz, a me tornar a sujeita que poria a si mesma e as outras como ela no centro do discurso feminista. A minha consciência e o meu ser foram transformados. Quando o livro foi publicado pela primeira vez, leitoras brancas muitas vezes me diziam: "Eu não sinto que este livro está realmente conversando comigo.
Com frequência, essas leitoras interpretavam um discurso franco e direto como raiva, e eu tinha que falar contra essa interpretação e insistir na diferença entre o discurso direto e a hostilidade. Uma vez, numa discussão em que a questão do público foi levantada, respondi dizendo que, embora desejasse que os leitores fossem diversos, o público que eu mais queria alcançar eram as mulheres negras, que eu queria nos colocar no centro. Então, uma mulher branca me questionou: como você pode fazer isso em um contexto cultural no qual as mulheres negras não são as principais compradoras de livros e as mulheres brancas são as principais compradoras de livros feministas? Pareceu que ela estava sugerindo que o público deveria ser determinado por quem compra determinados livros. Nunca me ocorreu que mulheres brancas não comprariam um livro se elas não se vissem no centro, porque, mais do que qualquer outro grupo de pessoas que eu podia identificar, pessoas brancas têm viajado o globo consumindo artefatos culturais que não as põem no centro. A minha postura de colocar as mulheres negras no centro não foi uma ação para excluir as outras. Foi, ao contrário, um convite, um desafio para aqueles que nos ouviriam falar, para mudar paradigmas ao invés de apropriar, para fazer todos os leitores ouvirem a voz de uma mulher negra falando de um assunto, e não como uma desprivilegiada. Eu não escrevi And I, a Woman para informar mulheres brancas sobre mulheres negras, mas para expressar o meu desejo de saber mais e pensar mais profundamente sobre a nossa experiência. Ao celebrar o nosso encontro da voz, mulheres do terceiro mundo, mulheres afro-americanas devem trabalhar contra falar como outra, falar da diferença como ela é construída na imaginação da supremacia branca. Portanto, é crucial que examinemos nossos corações e nossas palavras para ver se o nosso verdadeiro objetivo é a libertação, para ter certeza de que eles não subjugam, criam armadilhas, confinam. Não por acaso, saber quem está ouvindo dá uma indicação de como as nossas vozes são ouvidas. As minhas palavras são ouvidas de modo diferente pelos poderosos opressores. São ouvidas de uma maneira diferente por mulheres negras que, como eu, estão lutando para se recompor dos efeitos destrutivos da colonização. Para conhecer o nosso público, para saber quem ouve, precisamos estar em diálogo. Devemos falar com, e não somente falar para. Ao ouvir as respostas, começamos a compreender se as nossas palavras agem para resistir, transformar, mudar. Em uma cultura consumista na qual somos todos levados a acreditar que o valor da nossa voz não é determinada pela sua capacidade de desafiar ou possibilitar uma reflexão crítica, mas pelo nível em que é apreciada, às vezes até por nós, é difícil manter uma mensagem libertadora. É difícil manter um senso de direção, uma estratégia para a fala libertadora, se não desafiamos constantemente esses padrões de valorização. Quando comecei a falar publicamente sobre o meu trabalho, ficava desapontada quando o público era provocado e desafiado, e ainda assim parecia me desaprovar. Meu desejo por aprovação era tão inocente. Desde então comecei a entender que é bobo pensar que se pode desafiar e também obter aprovação. Nossa, muito bom, né? Lembrar desse detalhe. Eu que adoro desafiar. É bobo pensar que se pode desafiar e também obter aprovação. Quanto bastante perigoso, pois tal desejo pode enfraquecer um comprometimento radical, levando a uma mudança na voz a fim de ganhar reconhecimento. Manifestar-se não é um simples gesto de liberdade numa cultura de dominação. Somos frequentemente enganados, sim, mesmo aqueles de nós que têm experimentado a dominação, pela ilusão da liberdade de expressão, acreditando falsamente que podemos dizer o que quisermos numa atmosfera de abertura.
Não haveria necessidade de falar sobre o oprimido e o explorado encontrarem a voz, articulando e redefinindo a realidade. Se não houvesse mecanismos opressivos de silenciamento, submissão e censura. Quando pensamos estar falando em um ambiente onde a liberdade é valorizada, frequentemente nos surpreendemos com o quanto nos vemos agredidos e como as nossas palavras são desvalorizadas. É preciso entender que a voz libertadora irá necessariamente confrontar, incomodar, exigir que os ouvintes até modifiquem as maneiras de ouvir e ser. Eu me lembro de conversar com Angela Davis há alguns anos sobre as ameaças de morte que ela recebe com frequência antes de falar. A nossa conversa teve um efeito profundo em minha consciência. Como ouvinte, mudou a minha compreensão sobre o que significa falar a partir de uma posição radical nessa sociedade, quando se ameaça, se está em risco. Nossa, eu li um livro muito bom da Angela Davis. Eu gostaria de já ter estado nesse momento em que eu estou lendo para disponibilizar na internet. Gente, que livro incrível. Se eu não me engano, o nome do livro é Mulheres, Classe e... Mulheres, Classe... Ai, são 3 palavras. Classe, cor, talvez? Nossa, que livro bom. Como eu chorei lendo aquele livro. Meu Deus, é assim, é indignante, sabe? Olhar para trás e entender sobretudo sobre o que as mulheres passaram, mas sobretudo o que as mulheres negras passaram, né? Cara, é indignante, é triste demais, putz, de comover quem tem um mínimo de sensibilidade. Muito bom o livro. Frequentemente eu me surpreendo como professora na sala de aula com o quanto os meus alunos têm medo de falar. Uma jovem estudante negra me escreveu essas palavras: a minha voz não é adequada para ser ouvida por 120 pessoas. Para produzir tal voz, a minha temperatura aumenta e as minhas mãos tremem. A minha voz é calma e quieta e consoladora. Não é um meio de anunciar os muitos segredos que os meus amigos me contam. Ela acalma a turbulência do curso corrente, que é a vida deles, desacelerando para se tornar um espelho refletor das preocupações deles. Então, assim, elas podem ser analisadas e os problemas retificados. Eu não sinto alívio em dar voz às minhas opiniões. Expor a minha opinião para ser julgada pelo público é uma forma de me abrir à crítica e à dor. Aqueles que não compartilham de meus olhos não podem ver onde pisar com cuidado em mim. Eu tenho medo. Eu tenho e sempre terei medo. Meu medo é de não ser compreendida. Eu tento aprender o vocabulário de meus amigos para garantir uma comunicação nos termos deles. Não há um vocabulário singular de 120 pessoas. Eu vou ser mal compreendida. Eu não vou ser respeitada como enunciadora. Eles vão me chamar de estúpida em suas mentes. Vão me desmerecer. Eu tenho medo. Quando encorajo os estudantes a falar, digo para eles imaginarem o que deve significar viver numa cultura em que, para falar, corre-se o risco de punição brutal, encarceramento, tortura, morte. Peço a eles que pensem o que significa a falta de coragem de falar numa cultura em que falar acarreta poucas consequências, se houver alguma. Será que o medo deles pode ser compreendido somente como timidez? Ou é uma expressão de restrições socialmente construídas, profundamente enraizadas? Contra a fala numa cultura de dominação, o medo de possuir essas palavras, de tomar uma posição. O poema de Audre Lorde, A Litany for Survival, aborda o nosso medo de fala e nos incentiva a superá-lo. E quando falamos, temos medo de nossas palavras não serem ouvidas, nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, ainda assim
temos medo. É melhor falar então, lembrando, sobreviver nunca foi nosso destino. Sobreviver nunca foi nosso destino. É importante para aqueles que permanecem em solidariedade conosco compreender que encontrar uma voz é parte essencial da luta libertadora, um ponto de partida necessário para o oprimido, o explorado, uma mudança em direção à liberdade. Aquela conversa que nos identifica como descompromissados, sem consciência crítica, que significa uma condição de opressão e exploração, é absolutamente transformada quando nos engajamos em uma reflexão crítica e quando agimos para enfrentar a dominação. Só estamos preparados para lutar pela liberdade quando essa base está estabelecida. Olha de novo que eu estava pensando em umas outras coisas que me distraí. É importante para aqueles que permanecem em solidariedade conosco compreender que encontrar uma voz é parte essencial da luta libertadora, um ponto de partida necessário para o oprimido, o explorado, uma mudança em direção à liberdade. Aquela conversa que nos identifica como descompromissados, sem consciência crítica, que significa uma condição de opressão e exploração, é absolutamente transformada quando nos engajamos em uma reflexão crítica e quando agimos para enfrentar a dominação. Só estamos preparados para lutar pela liberdade quando essa base está estabelecida, quando nos desafiamos a falar com uma voz libertadora. Ameaçamos até aqueles que podem, a princípio, afirmar que querem ouvir as nossas palavras. No ato de superar o nosso medo da fala, de sermos vistas como ameaçadoras, no processo de aprendizagem de falar como sujeitas, participamos da luta global para acabar com a dominação. Quando acabamos com o nosso silêncio, quando falamos com uma voz libertadora, as nossas palavras nos conectam com qualquer pessoa que vive em silêncio em qualquer lugar. A ênfase feminista em encontrar uma voz no silêncio das mulheres negras, das mulheres não brancas, tem aumentado o interesse por nossas palavras. Este é um momento histórico importante. Estamos tanto falando de nossa própria vontade, a partir de nosso comprometimento com a justiça, com a luta revolucionária para acabar com a dominação, como também somos chamadas para falar, convidadas a compartilhar as nossas palavras. É importante que falemos. Sobre o que falamos é ainda mais importante. É a nossa responsabilidade coletiva e individual distinguir entre a mera fala de autoexaltação, de exploração do exótico outro, e aquele encontro da voz que é um gesto de resistência, uma afirmação de luta. Eu queria mencionar aqui que eu sou muito grata pelas pessoas que me indicaram e me influenciaram de certa maneira a consumir literatura e banda, etc. Banda, música, sei lá como é que se fala. As minhas amigas Vanessa Ramos e Laura Machado, que me indicaram, que conversaram bastante comigo e tiveram muita paciência com as minhas falas e as discussões que nós já tivemos sobre situação de racismo e sobre raça, etnia, e que Laura me emprestou e me indicou esse livro da Angela Davis, inclusive, da raça, raça, mulheres e classe social, acho que é alguma coisa assim o nome. O Luiz Cortá também, que me indicou a banda Baiana System, a eles o meu agradecimento. Obrigada. Influenciaram minha vida definitivamente. Eu acho que essas influências são muito, muito preciosas, né?
são influências que fazem a nossa vida convergir para um caminho diferente, né? São marcos específicos que eu consigo pensar que eu passei a ser outra a partir desses momentos, né? Então é isso. Valeu.